Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio que nasceu em Lisboa, em Portugal, e ali em Lisboa os pais queriam que ele fosse um grande estudioso, um homem de destaque. Contrariando a vontade dos pais, ele começa a se ingressar na carreira eclesiástica, se torna padre da ordem dos cônegos agostinianos. Mas acontece que naquela época que vivia Santo Antônio, a igreja já passava por alguns momentos de crise, e Santo Antônio não encontrava nos cônegos agostinianos uma radicalidade de vida. Foi quando então, na cidade em que ele estava, ele vê retornando os corpos de 5 franciscanos que tinham sido mortos, porque tinham ido em missão para o Marrocos e ali tinham sido mortos pelos muçulmanos e foram então deportados para serem enterrados. Santo Antônio ficou muito impressionado com aquela cena do martírio de 5 homens que deram a sua vida por Cristo, e ele decide então conhecer um pouco mais profundamente a ordem franciscana. Viveu na época de São Francisco, conheceu São Francisco, a quem chamava de meu bispo. Santo Antônio foi sempre sacerdote, mas São Francisco o chamava de seu bispo, e foi o único a quem São Francisco deu autorização para que ensinasse teologia dentro da ordem dos franciscanos. Ele vai para um capítulo, uma grande reunião dos frades franciscanos, numa solenidade de Pentecostes, e ali ele é chamado por um frei a ser padre, a pregar no norte da Itália. Quando ele vai para Pádua, hoje, onde está ali os seus restos mortais, no norte da Itália. E em Pádua ele vai pregar o Evangelho de uma maneira muito simples, de uma maneira escondida, de uma maneira onde somente Cristo aparecia. Era um simples frade que cuidava das coisas do convento, que cuidava das coisas da cozinha, que cuidava da limpeza, um homem muito simples, mas que tinha um grande poder dentro de si. Não um poder que vinha dele, mas a graça de Deus que habitava nele. Num certo dia, numa ordenação sacerdotal, o bispo que ia fazer a pregação da ordenação não foi na ordenação. E então os que estavam ali estavam com medo, porque tinham que improvisar alguma pregação e ninguém queria então fazer a pregação daquela ordenação. Chamam Antônio e ele então aceita. E ele então
quando aceita e abre a boca e prega a palavra de Deus, todos ficam admirados, assustados com tamanha sabedoria. Num homem simples, num homem pequeno, num homem santo. É isso que é ser sal da terra. É isso que é ser luz do mundo. É isso que nós precisamos também viver, como santos, como Santo Antônio e como tantos outros que nos ensinam que nós precisamos dar sabor à vida das pessoas que encontramos. E este sabor que damos, como sal, aqui como ouvimos no Evangelho, não é nosso, é o sabor do outro. O sal é este alimento que em si mesmo ele apenas serve para trazer o sabor daquele alimento de volta. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida de fé. O sal, se ele quer aparecer, ele estraga a comida. Por isso precisamos viver na simplicidade, no escondimento da nossa fé. Santo Antônio dizia que uma alma escondida era uma alma que se assemelhava a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aprendamos com o testemunho de Santo Antônio, com o Evangelho de hoje, que nos pede para que salguemos o mundo, para que iluminemos o mundo, que está muitas vezes perdido nas trevas. Santo Antônio tem um episódio da vida dele que ele vai pregar para os peixes, e os peixes os escutam. Mas por que Santo Antônio foi pregar para os peixes? Apenas por amor às criaturas? Claro que não. Santo Antônio vai pregar para os peixes porque os homens já não queriam escutá-lo. Quantas vezes isso acontece ainda hoje? Quantas vezes acontece de que nós, muitas vezes, escutamos a palavra, mas não deixamos ela entrar dentro da nossa alma, não deixamos ela iluminar a nossa vida. Sabemos que o nosso Senhor nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, mas o que vamos fazer com isso? Nada. Não vamos mudar de vida? Não vamos dar um passo a mais na nossa fé? Que nós possamos, como Santo Antônio, aquele que tem a graça de segurar na imagem o menino Jesus em seus braços, mostrando para nós que somente quem tem intimidade com Deus é que pode tocar o menino Jesus. Hoje, nosso Senhor está na Sagrada Eucaristia. Somente quem tem intimidade com Ele pode tocá-lo. Por isso, peçamos a Deus que esta intimidade que tinha Santo Antônio com nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós exemplo e luz para as nossas vidas. Que Santo Antônio interceda por nós, para que de fato possamos fazer a vontade de Deus e no escondimento da nossa vida, viver a nossa intimidade de fé, aquilo que nos levará para os céus, para a glória de Deus.